Bem, lição número 5, a parte de segunda-feira, um clamor acima dos gritos. Enquanto Jesus atravessava o mar da Galileia, enquanto ele silenciava os ventos e o mar e acalmava tudo, Jesus ouviu o grito de um coração prisioneiro do diabo. É assim que chegaram nas praias de Gadara pela manhã. Se a noite foi inesquecível, o dia também seria. Um homem endemoniado, perigoso, que era uma ameaça para toda aquela região, saiu dos sepulcros correndo na direção da praia, com pedras nas mãos, porque ele se feria com pedras, e os discípulos, vendo isso, correram apavorados. Mas Jesus não correu. A mesma mão que levantou e acalmou o mar fez com que aquele homem caísse prostrado. Os demônios fizeram uma interrogação com Jesus. Viesse nos atormentar? Olha a insolência do demônio. Por isso, o Senhor Jesus Cristo chegou naquele local para libertar aquele homem das garras do inimigo. E a pergunta número 3 diz assim: na experiência do endemoniado gadareno, o que aprendemos sobre o grande conflito? E sobre o poder de Jesus de libertar a vida das pessoas das mãos dos inimigos? O que aprendemos com essa história? Marcos capítulo 5, de 1 a 20, e chegaram ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, e saindo ele, Jesus, do barco, logo lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, e ele era tão perigoso que nem ainda com cadeias se podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias eram por ele feitas em pedaços, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou Jesus: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe que, não os expulsasse daquela região. E andava pastando por ali uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para que entremos naqueles porcos, permite-nos. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro, e caíram no mar, e se afogaram, e eram quase 2.000 porcos. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram aquele que havia sido endemoniado, e estava sentado em perfeito estado, em perfeito juízo, e todos temeram. E os que aquilo tinham visto contaram tudo o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar a Jesus que saísse da sua região. E entrando Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa e conta para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia de ti. E esse homem saiu e começou a anunciar em toda Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. A pergunta é: nessa experiência do endemoniado, o que aprendemos sobre o grande conflito? E sobre o poder de Jesus libertar os seres humanos do poder do inimigo? A resposta é: aprendemos que o homem estava dominado pelo diabo, mas Jesus o libertou, dando-lhe nova vida. No grande conflito, Jesus é o grande vencedor, apesar de toda a resistência do inimigo. Ele é o grande libertador. A missão do Senhor Jesus é alcançar o perdido, é salvar aquele que não tem nenhuma condição de encontrar o caminho, é curar aquele que está doente. Jesus disse: eu vim para tratar dos doentes e não daqueles que estão sadios. O homem estava doente na alma, estava preso. Jesus atravessou o mar da Galileia para libertá-lo. Assim que Jesus viu ele correu e adorou Jesus. Ele queria falar, mas os demônios dominavam a sua fala. Por isso, Jesus então ordenou que os demônios saíssem, porque Jesus sempre muda para melhor a nossa condição. Antes, aquele homem, ele assustava os outros. Agora, Jesus o aceitava. Aquelas pessoas fugiam dele. Jesus se aproximou dele. A legião de demônios
assim, que as outras pessoas agredia, caiu ao chão, prostrada diante do Senhor das batalhas. Jesus mudou o status daquele homem. E aí o pastor achou a sua ovelha perdida. Antes perdida, agora alcançada. A alma do homem que estava perdido só pode ser encontrado pelo Senhor Jesus Cristo, o autor da vida. Os homens daquele lugar mandaram Jesus embora. Mas Jesus deixou ali um homem que nunca tinha ouvido um sermão sequer, mas saiu pregando uma mensagem de testemunho. E quando Jesus retornou àquele lugar, tempos depois, as pessoas aos milhares vieram ver Jesus para também serem curadas. É muito importante que nós saibamos que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu estou dando para vocês, meus filhos, meus mensageiros, o mesmo poder. Vocês terão poder sobre os demônios. Eu estava pregando numa igreja, em Mogi das Cruzes. Eu estava na semana de oração, semana do Calvário. O tema da terça-feira seria Jesus o Libertador. E eu falaria sobre a libertação do endemoniado gadareno. Quando eu ia começar a mensagem, uma mulher deu um grito muito forte. Todo mundo se assustou. Ela arregalou os olhos e virou os olhos para cima. Ficou totalmente branco os olhos dela. Não se via mais a menina dos olhos. O demônio fez uma transformação na feição dela. Ela ficou com a feição toda transformada. Alguns irmãos se levantaram querendo correr. Eu levantei a mão e disse, irmãos, calma, em nome de Jesus. Fiquem calmos. Ninguém sai da igreja, por favor. Não mostre que você tem medo. Você está na casa de Deus. O mesmo Jesus que esteve na praia de Gadara está aqui nessa noite. Então ninguém vai sair. Eu vou mostrar para os irmãos nesta noite o que Jesus fez e nos comissionou a fazer em nome dele, com a autoridade do seu nome. A mulher veio pelo meio da igreja. Eu desci do púlpito com a Bíblia na mão. E ela veio gritando. Eu me aproximei dela e disse, em nome de Jesus, ajoelha-te. Foi um esforço muito grande. Ela queria se ajoelhar, mas o demônio não queria deixar. Até que ela caiu ajoelhada. O marido veio e amparou a esposa. Eu perguntei há quanto tempo isso acontece. Ele disse, há 2 anos. Disse, então, se ajoelhe comigo. Igreja, ajoelhe-se, todos se ajoelhem agora. Nós nos ajoelhamos. E eu orei em nome do Senhor Jesus e disse, demônio, você que está aqui, em nome do Senhor Jesus, você vai sair desse corpo, porque não te pertence. Pertence ao Senhor Jesus. Ela deu um grito muito grande e caiu desmaiada. Nós a levantamos, ela se recompôs. Eu disse, agora igreja, vamos cantar o hino Seu Sangue Tem Poder. E a senhora, minha irmã, vai cantar conosco. O melhor sinal para uma pessoa que esteve endemoniada é cantar o hino Seu Sangue Tem Poder. Se a pessoa cantar, o diabo não consegue cantar esse hino, se ela estiver no corpo da pessoa. E essa nossa irmã cantou o hino. E ela disse, sabe o que aconteceu? Eu fui em algumas sessões espíritas com uma vizinha minha. E depois disso eu passei a ouvir vozes. E de uns meses para cá, eu tenho assim me desligado. Eu não sei o que acontece. Mas eu disse, a senhora era possuída por um demônio. E naquela noite, a igreja aprendeu o significado da libertação que Jesus fez naquela praia de Gadara. No Paraná, na cidade de Cascavel, havia uma moça chamada Giane. Giane começou a vomitar um líquido parecendo leite. Ela foi levada a muitos centros espíritas, mas ninguém resolveu o problema dela. O pastor Mário Valente estava fazendo semana de oração na igreja central. Disseram para a mãe daquela menina, leva ela na igreja adventista, estão fazendo uma semana de oração. E quando ela chegou, ela foi levitando, ou seja, sem encostar o pé no chão, ela foi flutuando até o púlpito com a intenção de arrancar os olhos do pastor. Mas os diáconos seguraram. E o pastor disse, vamos orar e vamos jejuar. Sabe quantos dias demorou? 33 dias. A luta daquela igreja contra o demônio. O pastor Mário ia ficar apenas uma semana. Ficou 33 dias. Essa moça tinha 37 demônios no corpo dela. Mas ela foi liberta em nome do Senhor Jesus. A igreja se consagrou. E os demônios deixaram o corpo daquela moça. Hoje, ela é uma fiel adventista. E ela conta a sua história. E diz para todas as pessoas, Jesus é o meu libertador. Jesus ouviu o grito daquele homem. E ouve o grito de muitas pessoas hoje que, no silêncio, assim, da sua prisão, assim, do diabo. Elas gritam por Jesus e Jesus as liberta. Que Deus abençoe a todos. Que possamos confiar nesse Cristo maravilhoso, um Cristo poderoso, um Cristo que é invencível. O diabo já é um derrotado. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma bênção de paz e de proteção. Que fique com Deus. Tenha um bom final de quinta-feira. Deus abençoe.
Oh, perdão, um bom final de segunda-feira.